Então, dando continuidade nos nossos vídeos, falando um pouquinho sobre os hooks do React, hoje é o dia da gente falar um pouco sobre o hook Use Reducer. Esse hook, ele é utilizado para a gente fazer gerenciamento de estado dentro de um componente que tem uma complexidade maior. O que que isso significa? Quando a gente trabalha com um estado simples, que é alterar um nome, alterar a quantidade de algo, igual a gente viu no exemplo anterior, se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui um card, mas a gente alterou um count através de um clique no botão. A gente alterou o estado de um botão, o estado de um count, através de um clique no botão. Isso foi feito com o useState porque é um estado muito simples. A gente pega o valor anterior e adiciona o valor que a gente está recebendo ali. Já quando a gente fala do Use Reducer, a gente já imagina que a gente vai trabalhar com um estado que exige um pouquinho, exige ali uma certa complexidade maior. Então, eu estou aqui com uma aplicação basicamente simples, mas não tão simples, em que onde essa aplicação a gente tem uma listagem de livros, então tem o Clean Code, o Eloquent JavaScript e o Design Patterns. Essa aplicação a gente vai desenvolver para quando a gente clicar no botão de adicionar, a gente adiciona o livro ao carrinho. E isso a gente vai fazer utilizando o Use Reducer, porque ele exige uma certa complexidade. No carrinho, a gente vai exibir o livro que a gente adicionou no carrinho, a quantidade, o valor e o total que a gente tem no carrinho. Então, isso já é um exemplo de como a gente utilizaria o reducer e não o use state. Então, vamos lá. O que que a gente precisa fazer aqui? Eu já tenho aqui um componente, o app. A gente tem aqui uma função, o add item to cart. Essa função, ela vai ser chamada aqui no botão de adicionar o carrinho. E uma outra função que vai ser a função para remover o livro, não, o item do carrinho. Então, essa função vai ser chamada na listagem aqui dos livros que estão no carrinho. Então, vamos lá. O que que a gente precisa fazer aqui a princípio? Primeiro, vamos chamar aqui o nosso hook use reducer. Já já a gente passa os parâmetros ali que ele espera receber. Primeiro vamos colocar aqui o que ele retorna. Ele retorna o estado, que será manipulado, e ele retorna também uma função chamada dispatch. Essa função ela vai disparar uma ação e através da função que a gente vai passar aqui no reducer, a gente consegue pegar essa ação e manipular o estado de acordo com o parâmetro que a gente vai passar, o tipo da ação que a gente vai passar. Isso vai ficar mais claro assim que a gente criar essa função. Então, essa função a gente pode chamar aqui de reducer. E em seguida, um segundo parâmetro que o reducer espera receber, o use reducer, é o estado inicial que a gente vai trabalhar. Então, ainda não existe, mas vamos também já colocar aqui o initial state e vamos criar ele aqui em cima. Então, a gente tem aqui o const initial state e ele é um objeto que contém o carrinho com os itens que a gente vai adicionar no carrinho e o total do carrinho, o valor total dos livros no carrinho. A princípio vai ser zero e a gente vai manipular essas informações aqui em seguida. Agora falta a gente criar a função reducer. Vamos lá então, function reducer. Essa função recebe o state e um action. Então aqui a gente cria a função reducer. Agora vamos entender aqui o que a gente precisa fazer para chamar essa função reducer. Primeiro ponto aqui é o seguinte: a gente tem essa função aqui, add to cart. Essa função ela vai ser chamada quando houver o clique aqui no botão add. Então, já vamos chamar ela aqui. E ela vai receber um parâmetro. Por isso que a gente vai colocar aqui uma arrow function. E o parâmetro dela vai ser o item. Legal até aí? Então, clicou no botão, a gente passa
chama essa função passando o item, no caso aqui, o livro que foi clicado, aqui para a função add to caixa. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos disparar uma ação. Então, vamos chamar aqui o nosso dispatch, que a gente incluiu aqui no use reducer. E esse dispatch, ele vai ser do tipo add item. Então, vamos disparar aqui essa action, add item, e vamos passar o item que a gente quer incluir no nosso state, tá? Legal. Então, aqui a gente já está disparando uma ação. Para a gente ver isso funcionando, aqui obviamente ainda não vai acontecer nada, porque a gente está só disparando a ação aqui. Então, a gente precisa incluir a regra aqui no reducer, que é ele que vai ficar ouvindo esse dispatch. E quando ele acontecer, quando esse dispatch acontecer, a gente pega na action. Então, dependendo do tipo ali que a gente passar dentro do dispatch, a gente vai ter um switch. E nesse switch, a gente passa action.type. Action.type. Caso, né, aqui no case, a gente receba o type add, aqui no caso add item, a gente vai fazer a inclusão do livro no nosso estado. Como que a gente faz isso? Aqui vamos criar uma constante. Vamos dar o nome dela de updated items, que vai ser igual a uma array. Vamos usar aqui um spread operator para a gente fazer a inclusão do state. Na verdade, a gente vai permanecer com o mesmo estado e incluir aqui o novo item que estamos recebendo dentro de action, que é esse daqui. Então a gente passa o type e o item que a gente vai adicionar ali ao nosso carrinho. Perfeito? Então vamos dar continuidade aqui. Legal, adicionamos ali o item ao carrinho e agora vamos atualizar o valor do total amount. Então, updated total amount é igual a state, ponto, o valor atual, total amount, mais action, ponto, item, que é o item que a gente está passando aqui. E nesse item a gente tem o price, que aqui é a propriedade inicial dos livros. Aqui a gente tem o name, price, o ID e a quantity, e a quantidade. E com isso, a gente faz vezes action.height.quantity. No caso, a quantidade do livro. E a partir disso, a gente já tem todas as informações que precisamos para retornar o nosso state. Então, vamos dar um return aqui no state. No caso, o card recebe o updated items e o total amount recebe o updated total amount. Para tirar essa... Vamos colocar aqui um total, um default. No caso, default, podemos retornar aqui o estado como ele está. Show de bola! Então, vamos entender o que a gente fez aqui. A gente criou a função reducer, que essa função aqui, ela tem um switch, e dependendo do tipo aqui ó, dentro de action, e dependendo do type, a gente cai em alguns casos. No caso, o case aqui que a gente espera receber é o add item, que é exatamente o que a gente está passando aqui. Vamos adicionar item to cart. Então, vamos ver isso funcionando. Na verdade, ainda não vai funcionar aqui. Para isso funcionar, a gente precisa, aqui em cart, adicionar um map. Então, vamos colocar aqui um map para a gente percorrer todos os itens que estão no carrinho. Então, state.cart. Vamos colocar aqui um ponto de interrogação, ponto apenas para
realizar o map caso haja alguma informação dentro de cart. Então, se cart for uma array maior que 0, ele vai percorrer com o map. E a gente faz a exibição aqui dos itens dentro do carrinho. Então, como que a gente faz isso? Vamos colocar aqui uma LI. Toda LI que está sendo renderizada dentro de um map, ela precisa de uma key. Essa aqui ajuda o React a manipular o DOM. Então, a gente precisa passar essa informação que está dentro de item.ig. Show de bola. Então, o que a gente pode exibir aqui? A princípio, vamos exibir aqui o item.name e aqui o item.quantity. Show de bola. E vamos colocar também aqui o price. Item.price. Acho que isso aqui já vai... Show de bola. Então, já estamos exibindo aqui os itens. Agora vamos adicionar um item ao carrinho. Pum. Pum. Perfeito. Já estamos aqui adicionando o item ao carrinho. Vamos adicionar aqui um botão para realizar a remoção do item do carrinho. E esse botão, o que ele vai fazer? Ele vai chamar um noClick. Ele vai chamar. Então aqui ele chama o remove item. E a gente passa o ID do item que a gente deseja remover. Obviamente ele não funciona ainda, porque a gente não fez nenhum trabalho aqui nessa função para remover o item do carrinho. E o que a gente pode fazer agora é exatamente isso. Vamos então remover um item do carrinho. Para realizar a remoção ali, para remover o item do carrinho, é bem parecido com o adicionar. Então a gente chama aqui um dispatch. Aí nesse dispatch aqui vamos, como a gente colocou add item, vamos colocar remove item. E vamos passar aqui o ID que a gente deseja remover ali da nossa lista. Ainda também não vai funcionar, porque a gente só está disparando aqui uma ação, né, o tipo aqui, com remove item, mas ainda não colocamos esse case aqui para quando a gente receber de fato essa ação dentro aqui quando a gente receber esse tipo dentro aqui de actions. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá então. Então, case. Remove. Opa. Remove item. Vamos então remover esse item do nosso array. Filter items. E aí a gente pega o state, acessamos o cart e vamos fazer um filter para a gente remover o item que a gente deseja, que aqui é o item, no caso o item IG, todos, a gente quer que retorne dentro desse filtered todos os livros que são diferentes do nosso ID atual. O que vai ser feito aqui? O item que a gente está recebendo não vai ser retornado aqui dentro desse array. Show de bola. Então, uma vez que a gente fez isso, agora vamos encontrar o item que será removido para a gente calcular o valor total. Então, esse item ele é igual, aqui a gente vai encontrar ele dentro de state.cart.find e vamos comparar aqui o item.id igual ao ID que a gente acabou de receber ali dentro das actions. O que a gente está fazendo aqui? Encontrando o item que vamos remover. Agora vamos encontrar a quantidade total, subtraindo o valor do item que a gente encontrou que será removido. Então, vamos também remover esse valor do total que está lá no carrinho. Então,
Vamos colocar aqui increased total amount é igual a state ponto nosso total amount aqui que a gente declarou no initial state e vamos subtrair o valor do item que a gente está removendo vezes a quantidade. Ponto price vezes item remove ponto quantity. Legal. O que a gente acabou de encontrar aqui? O valor total subtraído do valor do item vezes a quantidade que a gente está removendo do carrinho. O que a gente precisa fazer aqui agora? Retornar os novos valores para o carrinho. Então, filtered item, que é todos os itens menos o item que a gente está removendo. E também o novo total amount. Então, decreased total amount. Com isso, a gente já tem aqui a função que remove o item do carrinho. Para a gente ver o total aqui, o amount, vamos colocar aqui uma div. Então, aqui fora da UL, da lista, vamos colocar aqui uma div. Com o total, que será o valor de state, ponto, total amount. Show de bola. Aqui, como a gente já tem o estado local, vamos dar um refresh para zerar. Está zerado o meu carrinho. Vou adicionar aqui o clean code. Então, espero que o total seja 185. Pum, perfeito. Ao adicionar aqui o design patterns, eu espero que o total seja 290. Pum, adicionamos aqui, total 290. Vamos até, para melhorar aqui a visualização, to fixed 2. Vamos adicionar aqui 2 decimais após um ponto aqui para ficar uma visualização melhor. Então, show de bola. E se a gente remover aqui, pum, total atualizou. Também removemos o item do carrinho. Pum, perfeito, show de bola. Com isso, a gente consegue entender melhor como funciona o use reducer, quando ele deve ser utilizado. De novo, ele deve ser utilizado quando a gente for trabalhar com estado que exige um pouco mais de complexidade. No caso aqui, a gente está trabalhando com a atualização do carrinho, a gente está pegando também as informações de dentro do livro, do preço, a quantidade, para calcular o total do carrinho. Então, esse é um excelente cenário para a gente utilizar o use reducer e não o use state. E vamos recapitular o que a gente fez aqui. A gente tem um componente chamado app. Esse componente ele retorna uma lista de livros com um botão para adicionar um livro ao carrinho. Uma vez que a gente clica no botão, pum, a gente chama aqui a função add item to cart, show de bola. E agora aqui onde entra o use reducer, que é um hook do React para a gente trabalhar com estados mais complexos. E aí a gente tem aqui no use reducer o estado que a gente trabalha, que a gente manipula, um dispatch para a gente disparar uma ação, e o reducer, que é a função que vai fazer toda a manipulação do state, e o estado inicial, que a gente declarou aqui em cima. Então, de acordo com o tipo que a gente passa para o dispatch aqui, a função reducer vai receber esse tipo, e aí, de acordo com o tipo, a gente manipula o estado da forma que a gente precisa. Então, no nosso caso aqui, se for um add item, a gente adiciona um item ao carrinho. Se for um remove item, a gente remove esse item do carrinho. E com isso a gente consegue entender como funciona o use reducer e o que diferencia ele do use state quando utilizar um e não o outro. É isso.